E aí, já pararam para pensar no que é o sangue? A gente vê aquele líquido vermelho e, sei lá, parece uma coisa simples, né? Mas, na verdade, é um dos tecidos mais complexos e, olha, mais importantes do nosso corpo. O sangue é literalmente o que nos conecta por dentro. É o grande veículo que sustenta a nossa vida. Então, bora mergulhar juntos nesse verdadeiro rio vital para entender como ele funciona. E essa citação, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Porque o sangue não é só um líquido qualquer, sabe? Ele é a própria vida em movimento, circulando sem parar o tempo todo, para manter aquele equilíbrio perfeito que nos deixa de pé, que nos deixa vivos. Então vamos começar por aqui. Pensa no sangue como um tecido, só que líquido. Ele está sempre circulando, garantindo o que a gente chama de homeostasia, que é basicamente o equilíbrio vital de todo o nosso organismo. É como se fosse uma superestrada, sabe? Uma que conecta absolutamente tudo, levando o que cada cantinho do corpo precisa e, claro, recolhendo lixo. E as funções dele são muitas e são fascinantes. Ele é o nosso sistema de delivery particular. Leva nutrientes, leva hormônios e, o mais importante, leva oxigênio. Ao mesmo tempo, ele é o nosso serviço de coleta, tirando todos os resíduos que as células produzem. E não para por aí. Ele é a nossa linha de frente na defesa contra infecções e, ainda por cima, ajuda a consertar tecidos que foram danificados. É um verdadeiro faz-tudo. Ok, a gente olha para o sangue e ele parece uma coisa só, né? Mas a verdade é que ele é uma mistura bem complexa. Se a gente pudesse colocar um pouquinho de sangue num tubo de ensaio e separar tudo, a gente ia ver que ele tem dois componentes principais. E são eles que contam a história de como tudo funciona. Olha só que interessante esse gráfico. Ele mostra a proporção certinha. Cerca de 55% do nosso sangue é o plasma, que é a parte líquida. Os outros 45% são o que a gente chama de elementos figurados, que nada mais são do que as células do sangue. É uma divisão bem clara, né, entre a estrada e os veículos que andam nela. Bom, vamos falar do plasma. A maior parte dele, uns 90%, é água. É por isso que ele é líquido e consegue carregar tanta coisa. Mas o segredo mesmo está nas proteínas dissolvidas ali. A gente tem a albumina, que controla a pressão dentro dos vasos, as globulinas, que são os nossos anticorpos, a nossa defesa, e o fibrinogênio, que é o herói da coagulação, sempre pronto para tapar qualquer vazamento. E agora, vamos conhecer a equipe que trabalha sem parar dentro da gente, as células do sangue. São os tais elementos figurados. Cada tipo de célula tem uma missão muito específica e pode acreditar, vital para a gente continuar aqui. Primeiro, as mais famosas, as hemácias, ou glóbulos vermelhos. Elas são as entregadoras de oxigênio do corpo. E tem um detalhe muito curioso nelas: elas não têm núcleo. Isso mesmo, elas abrem mão do centro de comando para ter mais espaço para carregar a hemoglobina, que é a proteína que agarra o oxigênio lá nos pulmões e sai distribuindo por todo o corpo. Em seguida, vem a nossa equipe de segurança, os leucócitos, os glóbulos brancos. Essas células são os verdadeiros guardiões do nosso organismo. Ficam patrulhando o tempo todo, procurando qualquer coisa estranha, tipo bactérias ou vírus, para neutralizar a ameaça na hora. E para completar esse trio poderoso, temos as plaquetas. Elas são a nossa equipe de reparo de emergência. Na verdade, nem são células inteiras, são pedacinhos de células. Mas quando um vaso sanguíneo se rompe, elas são as primeiras a chegar no local, se juntam e formam um tampão para parar o sangramento. Essencial, né? Tá, mas de onde vem toda essa galera? Esses trabalhadores super especializados? Eles simplesmente aparecem? Claro que não. A resposta está bem guardada no interior dos nossos ossos. É lá que fica essa incrível fábrica de células. O nome desse processo é hematopoiese. É um nome meio complicado, mas a ideia é genial. Lá dentro da medula óssea existem as células-tronco. Elas são como operários coringa, que podem se transformar em qualquer tipo de célula do sangue. Hemácia, leucócito ou plaqueta. É uma produção que nunca para, garantindo que o corpo sempre tem o que precisa. E é aqui que a gente conecta tudo isso com a nossa vida prática. Sabe aquele exame de sangue comum, o hemograma? Então, ele funciona exatamente como um relatório de produção dessa nossa fábrica interna. Os números que aparecem ali dão uma fotografia de como anda a saúde e o equilíbrio do nosso corpo. E agora, se preparem para a escala desses números. Falando das hemácias, a gente está na casa dos milhões. De 4,5 a 5,5 milhões de células num espacinho de nada, 1 milímetro cúbico. Isso dá uma ideia da demanda gigantesca que o nosso corpo tem por oxigênio.
Já os leucócitos, a nossa tropa de segurança, a contagem é bem menor, na casa dos milhares. Mas qualquer variação aqui é super importante. Se esse número sobe muito, é um sinal de que a nossa equipe de segurança está em plena batalha contra alguma infecção. E, por fim, as plaquetas. Elas ficam na casa das centenas de milhares. E, de novo, o equilíbrio é tudo. Se os números estão muito baixos ou muito altos, isso pode indicar algum problema na capacidade do corpo de controlar sangramentos. Então, no final das contas, entender o sangue é muito mais do que só decorar nomes e números. É como aprender a ouvir uma conversa silenciosa, mas constante, que acontece dentro da gente. Cada pequena alteração nos exames revela uma história. Uma história de defesa, de adaptação, ou às vezes de um desequilíbrio que precisa da nossa atenção. E isso tudo nos leva a uma reflexão, né? Se a gente pensar que cada gota do nosso sangue é um pequeno universo que reflete a nossa saúde geral, a pergunta que fica é: o que será que a história que o nosso sangue está contando, nesse exato momento, diz sobre a gente? Bom, pessoal, espero que essa viagem pelo nosso rio da vida tenha sido tão legal para vocês quanto foi para mim. Se curtiu essa análise, já sabe, se inscreve no canal e compartilha com mais gente que também adora desvendar as maravilhas do corpo humano. A gente se vê na próxima.